Ela só queria provocar o marido durante o churrasco, mas o flerte com o vizinho despertou uma reação muito mais intensa do que imaginava. Quando a raiva dele veio à tona, uma situação inesperada mudou completamente o rumo daquela noite. Se inscreva no canal. Ela só queria provocar o marido durante o churrasco, mas o flerte com o vizinho despertou uma reação muito mais intensa do que imaginava. Quando a raiva dele veio à tona, uma situação inesperada mudou completamente o rumo daquela noite. Meu nome é Daniel Azevedo. Tenho 39 anos, sou técnico de segurança do trabalho e moro com minha esposa, Camila, em uma cidade tranquila do interior de São Paulo. Durante muito tempo, achei que nosso casamento tinha apenas os problemas comuns de qualquer relacionamento longo: contas, cansaço, rotina, pequenas discussões e aquele silêncio que aparece quando duas pessoas vivem juntas há anos e começam a acreditar que já sabem tudo uma sobre a outra. Eu estava enganado. Camila não queria destruir nosso casamento naquela noite. Não queria me trair. Não queria sequer ultrapassar uma linha definitiva. Ela só queria me provocar. O problema foi que a provocação encontrou uma ferida muito mais profunda do que ela imaginava. Tudo aconteceu num sábado à tarde, durante um churrasco organizado pelo condomínio onde morávamos. Era aniversário de um dos moradores, e quase todos os vizinhos haviam sido convidados. Havia mesas espalhadas pelo gramado, música tocando perto da churrasqueira, crianças correndo entre as casas e adultos conversando com copos nas mãos. Camila adorava esse tipo de reunião. Eu, nem tanto. Ela era extrovertida, fazia amizade com facilidade e gostava de ser notada. Eu preferia conversar com 2 ou 3 pessoas, comer em silêncio e ir embora antes que alguém começasse a contar histórias constrangedoras. Naquela tarde, porém, Camila parecia determinada a me tirar do sério. Desde que chegamos, ela reclamava que eu estava distante. Você vai ficar com essa cara fechada o dia inteiro? Perguntou. Não estou com cara fechada. Está sim. Só estou cansado. Você sempre está cansado quando tem gente por perto. Eu suspirei. Camila, viemos comemorar o aniversário do Paulo. Não precisa transformar isso numa discussão. Ela cruzou os braços. Eu só queria que você parecesse feliz de estar comigo. Eu estou feliz. Não parece. Na época, eu pensei que fosse apenas irritação. Hoje, sei que havia mais por trás daquela atitude. Nos últimos meses, Camila vinha se sentindo ignorada. Eu trabalhava demais, chegava tarde, quando chegava, ainda levava problemas para dentro de casa. Não fazia por mal. Apenas não percebia o quanto minha distração estava afetando nosso relacionamento. Ela tentava chamar minha atenção de várias maneiras. Comprava roupas novas, sugeria viagens, preparava jantares diferentes. Eu agradecia, mas quase sempre respondia de forma automática. Agradecia sem realmente enxergar. O problema não era falta de amor. Era falta de presença. E, naquele churrasco, ela decidiu me lembrar que ainda podia despertar a atenção de outras pessoas. O vizinho se chamava Bruno. Tinha 34 anos, era solteiro e havia se mudado para o condomínio poucos meses antes. Trabalhava como personal trainer, tinha o corpo atlético e aquele tipo de confiança que algumas pessoas confundem com simpatia. Eu nunca tinha conversado muito com ele, mas sabia que Camila o achava bonito. Ela já havia feito comentários algumas vezes. O vizinho novo é bem simpático. Você percebeu como ele cozinha? Ele está sempre ajudando alguém. Eu respondia com frases curtas, fingindo que não me importava. Que bom para ele. Camila percebia. Naquela tarde, enquanto eu conversava com Paulo perto da churrasqueira, ela se aproximou de Bruno. Primeiro, perguntou sobre a carne. Depois, riu de algo que ele disse. Em seguida, tocou no braço dele. Um toque rápido. Quase inocente. Mas feito de maneira deliberada. Eu vi. Camila também viu que eu vi. Ela ergueu os olhos na minha direção por um segundo e sorriu. Foi aí que entendi. Ela estava fazendo aquilo para me provocar. Tentei ignorar. Voltei a conversar com Paulo. Mas não consegui mais prestar atenção em nada. Camila continuou. Bruno ofereceu a ela uma bebida. Ela aceitou. Ele falou alguma coisa perto do ouvido dela por causa da música. Ela riu e colocou a mão no peito dele. Tudo era sutil o bastante para que ela pudesse negar depois. Mas claro o bastante para que eu entendesse a mensagem. Eu não senti ciúme de imediato. Senti humilhação. Não por causa do vizinho. Por causa da forma como minha esposa decidiu me atingir na frente de outras pessoas. Depois de alguns minutos, fui até a mesa onde ela estava. Camila, posso falar com você? Ela olhou para mim com uma expressão satisfeita.
Claro. Bruno ficou ao lado dela, segurando o copo. Em particular, acrescentei. Não precisa fazer segredo, ela respondeu. Eu senti o sangue subir. Eu disse que queria falar com você. Ela se levantou devagar e me acompanhou alguns passos para longe da mesa. Ainda dava para ouvir a música e as conversas, mas não estávamos mais no centro do grupo. O que foi? Perguntou. O que você está fazendo? Conversando. Você sabe do que estou falando. Não, não sei. Camila, eu vi você flertando com o Bruno. Ela sorriu. Você ficou com ciúme? Não transforme isso numa brincadeira. Mas é uma brincadeira. Para você, talvez. Ela inclinou a cabeça. Você nunca se importa com nada. Eu só queria descobrir se ainda sente alguma coisa. Você poderia ter perguntado. E você responderia? Sim. Não responderia. Eu fiquei em silêncio. Ela estava certa em uma coisa. Eu provavelmente teria tentado evitar a conversa. Mas isso não justificava o que estava fazendo. Se você está insatisfeita comigo, fala, disse. Não use outro homem para me provocar. Eu já falei várias vezes. Você reclama. Não conversa. Por que você não escuta? A frase acertou um ponto sensível. Eu estou aqui, não estou? Camila deu uma risada curta. Seu corpo está. O resto de você continua no trabalho. Eu não soube responder. Porque, no fundo, era verdade. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Bruno apareceu ao lado dela. Está tudo bem? Camila olhou para ele. Tudo. Tem certeza? Perguntou ele. Eu percebi que havia uma preocupação real na voz de Bruno. Talvez ele não estivesse apenas participando do jogo. Talvez tivesse interpretado o comportamento dela de outra maneira. Está tudo bem, repeti, mais seco. Bruno me encarou. Não recuou. Só estou perguntando. Então já perguntou. Camila tocou no meu braço. Daniel, não começa. A forma como ela disse aquilo me fez parecer o agressor da situação, embora eu estivesse tentando apenas impedir que o jogo continuasse. Voltei para perto da churrasqueira. Camila ficou com Bruno. Passei os minutos seguintes tentando me controlar. Peguei uma bebida, sentei perto de alguns homens que falavam sobre futebol e mantive a cabeça baixa. Eu queria ir embora, mas não queria dar a ela a satisfação de parecer afetado. Depois de meia hora, ouvi uma gargalhada alta. Era Camila. Olhei na direção dela. Bruno estava muito perto. Ela havia colocado a mão no ombro dele. Foi então que minha raiva veio à tona. Levantei-me e caminhei até os dois. Camila, vamos embora. Ela me encarou. Agora? Agora. Você não manda em mim. Eu não estou mandando. Estou dizendo que não vou ficar aqui assistindo você me desrespeitar. Bruno se afastou. Essa história que você tá ouvindo é só o começo. O conteúdo realmente sem censura e os relatos mais pesados acabaram de ser liberados no nosso módulo Novo Mais 18. Se você quer ter acesso completo a todas as histórias secretas da coleção, clica no primeiro link da descrição ou do comentário fixado agora mesmo. Pouco. Talvez vocês devam conversar em casa. Ninguém pediu sua opinião, respondi. Camila ficou irritada. Você está sendo ridículo. Ridículo é você transformar nosso casamento num espetáculo. Algumas pessoas próximas começaram a olhar. A música continuava, mas a atenção ao redor mudou. Camila cruzou os braços. Você só está fazendo isso porque ficou com ciúme. Estou fazendo isso porque você está flertando com outro homem na minha frente. E daí? Não aconteceu nada. Ainda não. Ela soltou uma risada provocadora. Você está com medo de que ele seja mais interessante do que você? A frase atravessou minha defesa. Eu olhei para ela, sem acreditar. Você realmente quer fazer isso aqui? Quero que você reaja. Eu estou reagindo. Não. Você está fingindo que é superior, como sempre. Bruno deu um passo para trás. Camila, acho que já chega. Ela virou o rosto para ele. Você não precisa ir embora. O tom dela mudou. Não era mais só provocação. Havia uma ferida real aparecendo por baixo. Foi nesse instante que tudo saiu do controle. Eu bati o copo na mesa com força. O vidro caiu de lado, derramando bebida na toalha. Não quebrei nada, mas o barulho fez todos se calarem. Camila me olhou assustada. Eu também fiquei assustado comigo mesmo. Não porque tivesse intenção de machucar alguém, mas porque percebi que minha raiva havia crescido longe demais. Daniel, disse Paulo, aproximando-se. Vamos respirar. Eu dei um passo para trás. Eu preciso ir embora.
Camila segurou meu braço. Não vai me deixar aqui. Você queria atenção. Agora tem. Não é isso que eu quis. Então o que você quis? Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Naquele momento, uma voz masculina surgiu atrás de nós. Eu sei o que ela quis. Era Bruno. Ele estava pálido, com uma expressão que não combinava com o jeito descontraído de antes. Bruno, não, disse Camila. Ele olhou para mim. Ela queria descobrir se você ainda era capaz de sentir alguma coisa. Mas não era só por ciúme. E o franzi a testa. O que você está falando? Camila fechou os olhos. Bruno, por favor. Não. Isso já foi longe demais. Ele colocou o copo sobre a mesa. Camila me procurou antes do churrasco. Eu senti o corpo ficar rígido. Para quê? Para me pedir ajuda. Ajuda com o quê? Bruno olhou para ela. Conta para ele. Camila começou a chorar. A cena inteira mudou em segundos. Até então, eu acreditava que estava diante de uma provocação infantil. Agora, minha esposa chorava e o vizinho parecia carregar uma informação que poderia explicar tudo. O que está acontecendo? Perguntei. Camila limpou o rosto. Eu não queria contar aqui. Mas você trouxe isso para cá. Eu sei. Então fala. Ela olhou ao redor. Pessoas observavam, mas ninguém se aproximava. A maioria fingia não ouvir. Eu descobri que você vai ser demitido, disse ela. Fiquei parado. O quê? Seu chefe vai anunciar na segunda-feira. Como você sabe? Ela olhou para Bruno. Porque ele trabalha na empresa que comprou a sua. Eu encarei o vizinho. Você trabalha com a minha empresa? Bruno assentiu. Sou gerente de transição na holding que está assumindo parte das operações. A informação me atingiu com força. Nos últimos meses, minha empresa vinha passando por uma reestruturação. Havia rumores de cortes, mas meu gerente sempre dizia que meu setor estava seguro. Eu acreditava que meu desempenho me protegeria. O que isso tem a ver com você flertar com ele? Perguntei. Camila começou a chorar mais. Eu queria que você sentisse raiva de mim antes de saber que eu tinha perdido seu emprego. Eu não entendi. Você queria me fazer brigar para depois contar? Eu queria que você reagisse a alguma coisa. Queria que você percebesse que ainda tinha força para lutar. Bruno continuou. Ela descobriu que seu nome estava numa lista de demissões. Eu vi o documento durante uma reunião. Tentei avisar, mas não podia falar diretamente com você por causa de confidencialidade. Então por que avisou ela? Porque Camila me procurou. Ela sabia que eu trabalhava na holding. Olhei para minha esposa. Você sabia disso há quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas? Ela assentiu, chorando. Eu tentei te contar. Mas você chegava em casa tão cansado, tão preocupado com tudo. Eu não sabia como dizer. Então decidiu flertar com nosso vizinho? Eu sei que foi errado. Errado é pouco. A raiva voltou, mas dessa vez misturada com um medo profundo. Eu tinha acabado de descobrir que perderia meu emprego e que minha esposa sabia disso havia semanas. Pior, ela havia criado uma cena pública para provocar uma reação minha. Você achou que eu precisava sentir ciúme para lidar com uma demissão? Não. Então qual era o plano? Ela baixou os olhos. Eu não tinha plano. A sinceridade dela me deixou ainda mais frustrado. Você destruiu a pouca confiança que ainda tínhamos para me dizer que eu poderia perder meu trabalho? Eu estava desesperada. E eu não estava? Camila cobriu o rosto. Bruno se aproximou, mas eu levantei a mão. Não se envolva mais. Ele parou. Eu só queria ajudar. Então ajude ficando longe do meu casamento. Ele assentiu e se afastou. Camila tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Não me toca agora. Ela ficou imóvel. Eu fui até o carro e saí do condomínio sozinho. Dirigi sem destino durante quase 1 hora. As palavras se misturavam na minha cabeça. Demissão, lista, vizinho, ciúme, 3 semanas, segredo. Quando cheguei em casa, sentei no escuro da sala. Camila apareceu quase 40 minutos depois. Entrou devagar, sem fazer barulho. Daniel. Não quero conversar. Você precisa saber de tudo. Agora você quer contar? Ela aceitou a crítica. Sim. Então fala. Camila sentou na poltrona, longe de mim. Ela explicou que havia descoberto a possível demissão quando viu uma planilha aberta no computador da empresa. Um dos nomes era o meu. Ela perguntou ao supervisor, que desconversou. Depois procurou informações por conta própria e acabou descobrindo que a holding de Bruno estava preparando mudanças profundas. Eu não queria te assustar,
disse. Então você me humilhou. Eu sei. Você acha que eu não teria preferido saber a verdade? Eu tive medo de você desmoronar. A frase me fez rir sem humor. Você acha que eu desmorono porque perco o emprego? Você não sabe o quanto estava exausto. Ela tinha razão. Eu estava exausto. Minha empresa havia aumentado minhas responsabilidades sem aumentar meu salário. Eu trabalhava até tarde, chegava em casa irritado e passava pouco tempo com ela e com Gabriel. Mas isso não significava que ela pudesse decidir sozinha como eu deveria receber uma notícia daquele tamanho. E o Bruno? Perguntei. Ele tentou me ajudar. Nada aconteceu entre nós. Você gostou da atenção? Ela demorou a responder. Gostei. A honestidade dela doeu, mas era melhor do que outra mentira. Por quê? Porque eu passei meses me sentindo invisível. E, quando ele me ouviu, percebi como era fácil ser notada por alguém. Eu queria que você sentisse o que eu sentia. Eu fiquei em silêncio. Aquela frase revelava o problema inteiro do nosso casamento. Não era apenas a demissão. Não era apenas o flerte. Nós dois estávamos disputando quem conseguiria ferir o outro primeiro, em vez de admitir que ambos estavam machucados. Eu não quero perder você, ela disse. Você quase me perdeu hoje. Eu sei. Não por causa do Bruno. Por causa da mentira. Ela começou a chorar. Eu não soube fazer. A gente não pode postar as histórias mais quentes por aqui por causa das diretrizes. Por isso, reunimos tudo e liberamos o módulo novo mais 18 na nossa área de membros fechada. Clica no link do primeiro comentário fixado antes que esse vídeo saia do ar e garante o seu acesso. Melhor. Então aprenda. A conversa terminou sem abraço. Sem reconciliação. Sem frases bonitas. No dia seguinte, fui à empresa conversar com meu gerente. A demissão ainda não estava oficialmente confirmada, mas meu nome estava realmente na lista de cortes. Segundo ele, a decisão tinha relação com uma mudança estrutural e não com meu desempenho. Passei os dias seguintes procurando trabalho. Camila passou a procurar ajuda psicológica. Também começamos terapia de casal. A situação com Bruno foi esclarecida. Ele realmente tinha tentado ajudar, mas admitiu que gostou da aproximação de Camila e que poderia ter estabelecido limites mais claros. Depois daquele dia, nós dois evitamos qualquer contato além do necessário. Algumas semanas depois, consegui uma entrevista numa empresa menor. O salário era um pouco mais baixo, mas o ambiente parecia melhor. No dia em que recebi a proposta, cheguei em casa e encontrei Camila sentada na cozinha. Ela tinha preparado meu prato favorito. Não estou tentando comprar seu perdão, disse. Ainda bem. Só queria fazer alguma coisa boa. Sentei diante dela. Fui contratado. Camila sorriu e começou a chorar. Eu sabia que você conseguiria. Você não sabia. Você estava com medo de eu não conseguir. Também. Ficamos em silêncio. Eu sinto muito, ela disse. Por ter usado o Bruno. Por esconder a demissão. Por tentar provocar você em vez de conversar. Eu também sinto muito. Ela me olhou. Pelo quê? Por ter deixado você se sentir invisível. Camila baixou os olhos. Você não precisava assumir toda a culpa. Não estou assumindo. Estou reconhecendo minha parte. A reconstrução foi lenta. Nós estabelecemos uma regra: nenhum dos dois usaria ciúme, silêncio ou outras pessoas para provocar reação. Se houvesse um problema, teríamos de falar diretamente, mesmo que fosse desconfortável. Também aprendemos a separar crises diferentes. O problema do emprego não podia ser tratado como um problema de casamento. A falta de atenção não podia ser resolvida com flerte. E a insegurança não podia virar espetáculo em público. Meses depois, durante outro churrasco do condomínio, o mesmo grupo estava reunido no gramado. Dessa vez, porém, eu e Camila chegamos juntos e permanecemos próximos sem que ela precisasse provar nada. Bruno também estava lá. Cumprimentou-nos de longe. Não houve tensão. Em determinado momento, Camila pegou minha mão. Você está bem? Perguntou. Estou. Tem certeza? Tenho. Ela sorriu. Ainda fica com ciúme? De você? Do Bruno. Olhei para o outro lado do gramado e depois voltei para ela. Não. Por quê? Porque agora sei que, se você quiser minha atenção, vai pedir. Camila apertou minha mão. E se eu esquecer? Eu vou lembrar você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Naquela noite, compreendi que a reação mais intensa não foi a minha raiva. Foi a verdade que apareceu depois dela.
Camila achou que precisava me provocar para descobrir se eu ainda me importava. Eu achei que precisava me afastar para não parecer fraco. No fim, nós dois estávamos usando estratégias diferentes para esconder o mesmo medo. O medo de que nosso casamento tivesse se tornado importante demais para ser abandonado, mas distante demais para ser salvo. O flerte com o vizinho não revelou uma traição. Revelou uma falta de comunicação. A raiva não revelou apenas ciúme. Revelou cansaço, medo e a sensação de que eu estava perdendo o controle da própria vida. E a situação inesperada que mudou aquela noite foi descobrir que, por trás de uma provocação aparentemente banal, havia uma notícia capaz de alterar nosso futuro inteiro. Eu perdi o emprego algumas semanas depois. Mas encontrei outro. Mais importante, quase perdi minha esposa. E descobri que não bastava continuar casado com alguém para manter um relacionamento vivo. Era preciso enxergar a pessoa ao lado, ouvir o que ela tentava dizer e parar de esperar que o outro adivinhasse nossas dores. Camila não precisava que eu sentisse ciúme. Precisava que eu prestasse atenção. Eu não precisava ser provocado para reagir. Precisava aprender a falar antes que a distância se transformasse em raiva. E, desde aquela noite, quando algum problema aparece entre nós, tentamos lembrar da mesma coisa: nenhum casamento termina por causa de uma única conversa. Mas muitos começam a desmoronar quando duas pessoas machucadas preferem testar o amor uma da outra em vez de simplesmente perguntar se ainda existe algo para salvar. Gostou dessa história? Então você não faz ideia do que te espera no nosso módulo novo mais 18. São os relatos mais intensos e proibidos reunidos em um só lugar para você assistir onde quiser. Acesse o link fixado aqui nos comentários e libera a coleção inteira.